Bom, pessoal, boa tarde ao pessoal que não estava na trilha de embarcados. Bem-vindos aí ao mundo, ao pequeno grande mundo dos embarcados, né? E estamos aqui com o Marcelo Castellani, que trabalha na Itautec, e teve esse ato heróico de trazer até aqui uma impressora térmica. Quase todo ano ele dá palestra aqui no TDC, seja na trilha de Arduino. Esse ano estamos começando a trilha de embarcado pela primeira vez aí. As palestras dele são sempre excelentes. E quando ele falou dessa possibilidade, eu fiquei super excitado com a questão da gente ter um hardware. Eu, particularmente, sempre fui muito fã de impressora, porque a impressora é o robô que todo mundo tem em casa, né? E então, o pessoal da web aí também, boa tarde. Vamos estar aqui com essa palestra diferenciada, dando esse foco para a trilha de Embedded, que é um foco de mostrar coisas avançadas, coisas de indústria, implementações reais. E nada melhor para representar isso do que ter alguém da Itautec trazendo um hardware da Itautec, né? Então, uma empresa aí nacional com muitos anos de fabricação de hardware. E estamos ansiosos aí pela palestra. Muito obrigado, Castellani, mais uma vez por esse ano aí. E, sem mais delongas, deixo a palavra contigo. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Antes de começar a palestra aqui, eu fui comer um lanche e eu mordi a língua, tá? Então, se eu estiver falando enrolado, vocês peçam para eu repetir. Sério, está até sangrando aqui. Bom, eu trouxe uma impressora térmica que foi desenvolvida lá pela gente. Okay? Eu vou explicar toda a concepção do projeto, o desafio, quais foram as ferramentas utilizadas e mostrar o resultado final para vocês. Essa impressora, para quem usa a caixa do Banco do Brasil, Santander, Itaú e outros menores, Banrisul, Bancos do Nordeste em geral, usa essa impressora. Tá? Ela vai dentro dos ATMs aí. Ok? Bom, o desafio inicial era desenvolver uma impressora térmica de alta performance, okay, e baixo consumo, né? Hoje em dia, há uma preocupação muito grande com o meio ambiente, com a questão de consumo, então ela tinha que ter baixo consumo e alta performance. Quando a gente fala de impressora térmica, você ter alta performance implica em alto consumo, porque você tem uma cabeça térmica aqui que tem um grande consumo de energia para aquecer e esfriar uma quantidade enorme de resistências que elas têm. Eu vou explicar para vocês isso mais para frente. Para você desenvolver um produto desse com baixo consumo, a gente teve que abrir mão de algumas coisas que eu vou mostrar também mais para frente. Outra parte importante do projeto foi a comunicação. É um projeto que deveria ter comunicação tanto USB como Ethernet, pela característica dos devices que a Itautec desenvolve. Tá? Quando ela fosse trabalhar com a internet, ela deveria ser um device independente na rede. Ou seja, ela deveria ter um configurador independente, pegar um IP via DHCP, ou permitir configurar um IP fixo nela. Então, dentro dela tem toda a pilha Ethernet desenvolvida também. Tá? Então, tem algumas complexidades que o mundo real impõe para a gente, que às vezes a gente tem que sentar antes de começar o projeto e verificar se é possível. O primeiro passo, tá, para a gente identificar essa possibilidade foi estudar a mídia utilizada, que é o papel térmico. Todo mundo conhece papel térmico aí, né? O papel térmico ele tem uma série de camadas, tá? Pode ter duas camadas de impressão, a cinza em cima e embaixo. Tem a camada reativa, que é a preta, ok? Tem a camada de papel e tem uma camada de proteção, que é a marronzinha ali. Como que funciona o papel térmico? O papel térmico ele tem um reagente químico. Quando ele é aquecido, ele fica preto, ele queima, tá? Rapidamente. Então, uma cabeça térmica ela tem uma quantidade enorme de pequenas resistências alinhadas que formam uma linha, que você, através dos bits 0 e 1, liga e desliga. Tá? Então, só fazendo uma brincadeira aqui. Não sei se vai dar para ver, mas você consegue escrever no papel térmico com um ferro aí aquecido, tá? Através da reação química do papel térmico com o calor. Ok? Algumas vezes eu e minha esposa desenvolvemos esse projeto, nós trabalhamos juntos, e nós fomos num posto de gasolina um dia, a moça falou para a gente, essa impressora nossa está ruim, está acabando a gasolina,
tinta dela. E eu e ela olhamos e falamos, é verdade, está acabando a tinta, porque a maior parte das pessoas não sabe como funciona a impressora térmica, né? Ainda mais um atendente de posto. Esse é um papel térmico de mercado, tá? Ele tem as duas camadas, tá vendo esse rosinha? É o logo da empresa. E aqui atrás tem algumas informações, tá? De alguma coisa, sei lá. E isso não influencia na impressão, porque quando ele é aquecido, a camada reagente está embaixo da camada de... É um verniz, né? Está embaixo daquele verniz. Ele, hoje em dia, é encontrado... Hoje em dia não, né? Já faz um tempo já. Em diversos, centenas de tipos de equipamentos, desde fax, tá? ATM, pontos de venda e por aí vai. Todo mundo tem contato com papel térmico pelo menos uma vez aí por semana, eu acredito. Tá? Bom, sabendo disso, nós definimos que a nossa impressora ela teria uma linha de caracteres a cada 24 filetes. Okay? Ou seja, seriam necessários 24 queimas no papel para formar um filete, formar uma letra, como se fosse um monitor. Você tem os pixels lá, né? Aqui é a mesma coisa. E a cabeça térmica que nós utilizamos, ela tem 576 pontos. Okay? Isso dá 72 caracteres, dividindo por 8, que foi a conta que a gente fez para ficar mais fácil. Então, uma linha tem 24 filetes de altura, 576 dots. Você pode ter os caracteres expandidos, tá? Que seriam 36 bytes, ou 72 bytes tamanho normal. Tá? Quem quiser contar aí, fica à vontade. Parece fácil, né? Só que você imagina, são 250 milímetros por segundo, dá 25 centímetros de papel a cada segundo impresso. Eu tenho que receber uma quantidade enorme de linhas de texto, processar cada uma delas, transformar em pontos, mandar para mandar a cabeça queimar o papel, avançar o papel, queimar o papel, avançar o papel, e assim sucessivamente. É muito rápido. Então, teve alguns requisitos técnicos nesse projeto que exigiram a gente trabalhar com esse tipo de velocidade. Tá? Aí que nós partimos para definir o hardware. Okay? Primeira coisa que nós definimos foi o que ia ter na impressora. Tá? Um macro aí da impressora é isso. Ela tem a comunicação, USB ou Ethernet, tem a placa controladora básica, cabeça térmica, um presenter, que eu vou explicar o que é, sensores, alimentação, que seria a fonte, e a mecânica. Tá? De todos esses caras aqui, a mecânica, a placa controladora básica e o software que vão nela são os mais complexos de se fazer. A comunicação, eu vou falar mais para frente dela. O presenter é esse cara aqui. Ó. Para que ele serve? Todo mundo aqui deve ter conta em banco, certo? Não sei se hoje em dia os extratos ainda são cobrados. Eu não conheço todos os bancos por aí. E o presenter ele é uma ferramenta utilizada pelo banco para garantir que o extrato foi impresso até o final, antes de dispensar para você. Por isso que quando você manda tirar o extrato, alguma coisa, você ouve a impressora imprimindo, só que ela não sai. Quando ele termina de imprimir, está tudo certo, vou cobrar do cliente o extrato, ele ejeta o papel para você. Tá? Então, ele funciona da seguinte maneira. Ele segura, certo? Até fazer a barriguinha e depois ele dispensa. E ele dispensa até sair de um sensor. Nós temos 2 sensores aqui que indicam a posição do papel. Quando ele sai do primeiro sensor, eu travo para o cliente não ter que pegar o extrato no chão, né? Não ia ser legal, ninguém ia gostar. Então, está aqui. Falando sobre os sensores. Tá? A impressora ela é dotada de um conjunto de sensores para identificar fim de papel, pouco papel e essas questões que eu comentei com vocês, inclusive atolamento. Tá? O ATM, o caixa de banco, ele é um dispositivo que não pode ficar parado. Ele tem que funcionar direto. Você não pode chegar lá no ATM e ele está parado porque atolou papel aqui. Tá? É uma falha que não é aceitável pelo banco. E as empresas elas têm um contrato de manutenção que em 40 minutos o técnico tem que estar lá e resolver o problema. Então, não é interessante nem para a empresa que desenvolve o ATM, nem para o banco ter esse tipo de problema. Daí a quantidade enorme de sensores que nós temos aqui. Nós temos um sensor de pouco papel que está atrás desse rolo, que ele informa,
tá? Quando o papel está chegando num nível crítico. Esse nível crítico é determinado pelo banco, tá? E a gente utiliza um padrão nosso, mas é possível de mudar. Quando chega nessa posição, assessor de presença, o rolo vai diminuindo, passou daquela posição, começa a sinalizar que está acabando o papel. Alguém tem que ir lá trocar. Tá? Nós temos aqui o sensor de presença de papel dentro da cabeça, que indica que o papel está posicionado e possibilita a impressão. Tá? Temos um sensor do presenter e o sensor da cabeça. O sensor da cabeça e o sensor do presenter indicam atolamento, ou seja, o papel saiu da cabeça, veio para cá, bateu em algum lugar, não chegou no presenter, atolou. Okay? Então, tem que ter alguma intervenção. Tem essa questão que eu falei para vocês de segurar o papel para o extrato não ir parar no chão, tá? Entre outras. A parte de sensoriamento é muito interessante dentro de caixa de banco. Existem placas de módulos sensores extremamente complexas para gerenciar isso. Por exemplo, a gente tem a abertura do cofre, a abertura da porta traseira, proximidade, os sensores que vocês devem verificar que existe. Quando você vai tirar o dinheiro do banco, tem 2 câmeras te monitorando, se aquilo está funcionando, se está obstruído. Tá? Então, o sensoriamento dentro do ATM é muito importante para evitar problemas. Vou tomar uma água, pessoal. Outra coisa bem complicada de trabalhar com papel térmico é a mecânica. Tá? O papel térmico ele é processado e guardado em rolos. Okay? Depois de algum tempo que ele vai ser utilizado, tinha umas bobinas aqui, ele ainda está com um efeito memória. Tá? Nunca mais ele fica retinho. Quanto menor o papel, maior o efeito memória dele. Tá? Nesse caso aqui, nós desenvolvemos uma mecânica que possui uma mola aqui, que ajuda a estender o papel, uma inclinação que possibilita remover esse efeito memória e deixar ele retinho no extrato. Tá? Outra complexidade do papel é a inércia. Tá? Você não pode ter, entre os caracteres aqui, nenhuma linha em branco, porque senão vai ficar parecendo uma falha, né? Como se tivesse queimado alguma coisa. Então, a cabeça ela é posicionada de uma maneira que a inércia contribua para a impressão, não prejudique. Tá? Se ela estivesse totalmente reta, você pode perceber que ela está inclinada, a inércia faria com que eu tivesse eventuais riscos brancos devido ao deslocamento do papel. Se vocês olharem aqui, não tem nenhum. Tá? Vou passar para vocês aí. Então, esses dois fatores, a inércia e o efeito memória da bobina, eles são muito importantes quando você vai desenvolver uma impressora. Tá? Ficou claro para todo mundo isso aí? Tá. É um tipo de preocupação que você não tem na maior parte dos projetos, né, que a gente tem. A cabeça térmica é o único item que não foi desenvolvido na Itautec. Tá? A cabeça térmica é uma cabeça térmica da Fujitsu, devido à complexidade desse tipo de projeto. Tá? Ela tem um tracionador, que é essa borracha aqui, não sei se está dando para ver legal aí. Ela é movida por um motor DC, ele possibilita o papel avançar e recuar. Tá? Tem a guilhotina, motor de passo. Tá? Por que motor de passo? Ela vai, corta e volta, não tem necessidade de ficar parando ela no meio, nem nada. Tá? Aqui embaixo da guilhotina a gente tem a grande mágica, que é o strobe. Um filetinho bem fininho de metal, não sei se vocês estão conseguindo ver, onde nós temos 576 resistências alinhadas uma do lado da outra. Tá? Temos o sensor de presença, que eu comentei para vocês. Aí está a nossa amiga guilhotina. Tá? Percebam que ela é curvada, okay? Para possibilitar aquele efeito do papel ficar preso, quando você trabalha com impressora de mesa. Tá? Aqui a gente puxa com presenter, então estoura aquele filetinho que fica. E aí nós temos os 2 motores, um DC e um de passo. Apesar de eles serem iguais fisicamente, eles são diferentes. Tá? O papel, nessa cabeça, ele pode entrar tanto por baixo, quanto por cima, como está aqui. Tá? A cabeça está montada de cabeça para baixo, tá? E o papel ele entra aqui por baixo. Não sei se dá para vocês verem aí. Tá?
Por que ela tem essa flexibilidade? Essa cabeça não é utilizada só dentro de ATMs, né? Essa impressora não é usada só dentro de ATMs, ela é utilizada numa gama muito grande de produtos, desde impressora de mesa, terminal emissor de senha, até as impressoras de ATM. Então, ela é montada para cima, para baixo, em várias posições. Depois, quem quiser ver, aqui em cima, nós temos uma mecânica que possibilita ela ser montada inclinada para cá, inclinada para cima, tá? Dependendo do tipo de ATM que está sendo montado. Nós optamos por utilizar um ARM7, por ser um dispositivo comum de mercado já aí. Tá? É um ARM da família da Philips, um LPC 2368. Tá? Ele tem 32K de memória aí para a gente brincar com variáveis e 512K de dados para você gravar o seu software. Ele tem uma possibilidade de você trabalhar com trace e debug. Qualquer um que desenvolva softwares, desde web até baixo nível, tem que ter debug, senão não dá para trabalhar. Ele tem um watchdog. Tá? Esse dispositivo, por ele trabalhar com alta temperatura, ele pode pegar fogo facilmente. Tá? Então, o watchdog, o que ele faz nesse caso? Ele é um timer que fica verificando. Se não ocorrer uma chamada a uma função dele, ele reinicia o processador. Tá? Nesse caso, nós utilizamos ele para evitar qualquer travamento de software ou alguma coisa que envolva papel aqui, para evitar da cabeça térmica ficar ligada e pegar fogo no ATM. Tá? Pode acontecer. E esse processador ele suporta nativamente Ethernet e USB com acesso DMA, ou seja, acesso direto à memória, bem mais rápido, bem mais estável. E aí a parte que pega, né, que é escrever o software. Tá? A parte complicada. Você tendo o hardware e a mecânica desenvolvido, escrever o software, fazer isso aí funcionar é quase mágica. Tá? Quem mexeu com hardware aí já sabe que é complicado. Bom, nós testamos 2 sistemas operacionais aí de tempo real para trabalhar com esse projeto. Nenhum dos dois atendeu satisfatoriamente os níveis de velocidade que a gente queria chegar. Tá? Então, nós optamos por desenvolver o software totalmente em C e Assembly, conversando direto com o hardware. Pode parecer loucura, mas não é. Tá? Principalmente quando você trabalha com a sua esposa. Né? Que tivemos várias discussões em casa, finais de semana, por causa disso. Minha filha está ali, ela pode confirmar. O ambiente de desenvolvimento que nós optamos foi o Microvision da Keio. Já falei ele aqui nas outras palestras, na versão 4. É um ambiente muito legal para quem desenvolve hardware. Ele te possibilita verificar a assembly em tempo real, emular periféricos, aqui está emulando o GPIO. Tá? Então, você tica ali, é como se estivesse entrando e saindo sinal. Consegue ver a área de memória aí. Tá? Ele é muito poderoso, ele é caro, mas vale a pena, vale cada centavo pago nele. Ele está em uma média de $1.000 por licença, mas ele tem um limite mínimo de licenças, que eu não sei quantas são. Bom, para fazer o projeto, nós desenvolvemos uma máquina de estados aí, transacional, baseada num array de ponteiros para funções. Qual que é a vantagem disso? Você tendo um array para função, um ponteiro para função, você não chama a função, ela é executada. Tá? Por quê? Porque o processador está sempre apontando para uma área de memória onde você está executando um código. Certo? Sempre está em algum lugar. Começa na main, você vai chamando função, ele vai se movendo na sua memória. A gente tendo um array de ponteiros para função, você não precisa fazer chamada de função. Você não tem o jump do assembly. Né? Então, o que acontece? Quando você recebe um comando, entre no modo negrito, o que acontece? Eu mudo lá a minha máquina de estado para, a partir de agora, tudo que vier de caractere é negrito. E aí ele começa a apontar para a impressão em negrito. Chegou o próximo byte, eu não preciso fazer lá, imprima em negrito. Não, ele já vai imediatamente imprimir em negrito, porque ele já está na função que imprime em negrito. Isso é bem mais rápido. Tá? E eu acredito que só a linguagem C possibilita fazer isso. Não conheço todas as linguagens do mundo, mas não conheço nenhuma que você consiga fazer esse direto acesso à função, à memória. O legal é que você pode fazer esse tipo de coisa aqui. Ó. Quer ver?
Espera aí que eu sou destro, tá difícil aqui. Você percebe que quando ela entra em regime, que ela recebeu os dados, ela vai numa paulada. Tá? Aqui embolou o papel. Então, ela possibilita você imprimir bem rápido, tá? Porque você não precisa ficar se deslocando entre chamadas de funções. Pensa no cliente na frente do ATM esperando o extrato dele ser impresso. Né? Ele recebe todos os dados num servidor, lá, num aplicativo Java, alguma coisa, e passa para a impressora. Ele passa de uma vez. Não pode ficar lá esperando um tempão lá. O controle remoto. A comunicação, nós decidimos fazer o USB 2.0, tá? E utilizar a Ethernet, como eu havia explicado já, com DHCP e IP fixo. O USB 2.0 nós desenvolvemos como se fosse uma classe HDI. Tá? A USB ele tem uma dúzia de classes lá que você trabalha com hardware. Cada uma dessas classes, o hardware se comporta de uma maneira diferente. Nós desenvolvemos ele como se fosse um dispositivo serial. Okay? Então, quando você conecta a USB no Windows ou no Linux, ele identifica como uma serial, dá um número de porta lá para ele, você abre uma serial e escreve numa boa. Você não precisa de drivers para trabalhar com essa impressora, nem no Windows, nem no Linux. É uma grande vantagem para o cara que está desenvolvendo o software. E a internet, nós desenvolvemos um web server aí dentro, tá? Operando em CGI. Okay? Então, quando você dá o post, ele processa e te retorna lá os dados. Todo hardware desenvolvido para ATM, obrigatoriamente, ele tem que ter uma atualização de campo, tá? Para manutenção. Então, nós temos um loader, ocupa 16K da nossa área de código. Ele executa por alguns segundos, se ele não receber comando para atualizar o firmware, ele pula para o firmware, tá? Que é o aplicativo em si. Okay? Acho que todo mundo deve conhecer isso, o celular funciona assim, o Windows funciona assim, todo mundo tem o seu aplicativozinho lá de atualização. Tá? Foram implementados dentro dessa impressora esses code pages. Tá? A Bicomp, que é quem é mais antigo, igual eu, Vinícius, aqui, eu não sei se o Vinícius lembra, mas tínhamos a reserva de mercado, né? Então foi desenvolvido o padrão Abicomp, que era um padrão brasileiro de caracteres. Code page 850, 437, são mantidos pela IBM, o Farsi, que é árabe, né? E códigos de barras diversos. Okay? Então eu posso mandar um... Deixa eu só achar aqui. Uma série de formatos de caracteres, tá? Então, são todos code pages dentro da impressora. Cada um desses caras está dentro de um array de função, naquele esquema que eu falei. Quando chega para mim, imprima code page 850, ele está apontando para a função do code page 850, de forma que ele não precisa se preocupar em processar, fazer um monte de if, não, ele já está apontando para o cara certo. Tá? E código de barras, deixa eu imprimir um aqui. Código de barras aqui, tá? 13. As barras elas são processadas quando recebe o byte, tá? Diferente da tabela de caracteres que eu vou explicar para vocês agora. Como eu disse para vocês lá atrás, nós temos 576 dots por 24 filetes, que é uma altura legal de linha que a gente achou. Poderia ser mais, poderia ser menos, tá?
Nós colocamos nossos caracteres com 8 dots, ou seja, nós temos 72 caracteres. Coloca espaço entre eles, diminui um pouquinho esse número. Tá? Esse é um exemplo de CodePage 437. Cada um desses caracteres ocupa 8 bytes na memória. Tá? E todos eles já estão processados. De forma que quando eu recebo, por exemplo, um A maiúsculo, eu já sei que é um A maiúsculo e alinho os filetes para a impressão dele. A complexidade da impressão se dá na seguinte: você não imprime um caractere por linha, você imprime um monte. Então você tem que pegar o primeiro e o oitavo byte de cada um dos caracteres, colocar, formar uma linha, queimar. Depois você pega o segundo, oitavo byte e assim sucessivamente para formar a linha de texto. Tá? Todo caractere é ASCII. Né? Todo mundo conhece o ASCII aqui. Por exemplo, o A maiúsculo é o 41 hexadecimal. Isso aqui é um exemplo, não são exatamente esses valores, tá? Mas se a minha tabela começasse do zero na memória, a tabela normal, o caractere A maiúsculo estaria na posição 0041, somando 255 na posição 140, somando 255, 23F. Ok? Então, quando chega o caractere para mim, eu já aponto para o cara certo, porque eu estou lá sabendo qual que é a função que eu estou utilizando na memória. Isso possibilitou a gente chegar nos 250 milímetros por segundo, em regime, né? Quando está todos os dados na memória imprimindo já. Como vocês devem ter percebido, a velocidade de impressão ela é constante. Tá? Então, ela começa em 100 milímetros por segundo até chegar no 250. Tá? Dependendo da fonte que nós utilizamos, nós podemos utilizar fonte de baixo custo, essa velocidade diminui. Tá? Nós temos impressoras com 200 milímetros por segundo, impressoras com 150 e impressoras com 100. Ok? Ele perguntou se a velocidade é relacionada à fonte de caractere ou à fonte de alimentação. É relacionada à fonte de alimentação. Tá? Quanto maior a amperagem, mais rápido eu consigo imprimir. Ok? Não, a cabeça térmica. 90%. O chip ele é da Philips, tá? Mas a placa é desenvolvida e projetada no Brasil. O presenter, a mecânica, toda brasileira. 100% brasileiro, quase. Tá? Ele perguntou se a placa se era tudo produzido no Brasil ou tudo fora. 100% nacional, galera, menos a cabeça. Tá? A pergunta é quanto tempo demorou o projeto, para o pessoal da web. Ele demorou entre o início do projeto, a idealização, até a primeira versão, 7 meses. Quantas pessoas? De software, eu e a Juliana, tinha uma pessoa de mecânica, tinha 2 pessoas de hardware, não tinha muita gente não, menos de 10 pessoas. O bug dos bugs, a questão da velocidade, cara. Nós tínhamos uma feira que íamos participar, tá? E o pessoal queria demonstrar a impressão de cheque, né? Que vai ser algo que os bancos vão começar a fazer em breve. Você vai depositar o cheque, ele vai escanear e vai te dar um comprovante com o cheque impresso, né? E a lei exige que o cheque tem que ser impresso em 3 segundos. Tá? A gente não estava conseguindo chegar nem perto disso. O cara que fez a lei é um especialista. Acontece muito no Brasil. Sempre quem faz a lei é quem manja pra caramba. Não, peraí, só terminar. Mas você é o próximo. E eu passei uma noite, porque chegou na véspera do projeto, fiquei a noite trabalhando, e aí eu percebi que a gente estava fazendo uma besteira, cara. A gente tem DMA. O hardware tudo tem DMA. Então eu não precisava pegar o dado, processar, mandar para lá, mandar para cá. Jogava direto em endereço de memória. Aí hoje a gente consegue imprimir em menos de 1 segundo um cheque de 25 centímetros. Tá? Quando a fonte é a fonte top. Você agora. Sim. Sim.
nos ATMs novos do Itaú, tá? Não nos mais antigos. Isso, tá. E você conhece lá o Haddad, Taltec? Legal. Muito bom. E, bom, você conhece, então, o JXFS, toda aquela questão de protocolo de programação para aplicativos bancários. Existe um padrão, tá, pessoal, que é o JXFS e afins, que você utiliza para programação de dispositivos bancários. Tá? Então, você manda um comando para ele imprimir o extrato, a impressora ela tem que ser autossuficiente, identificar que foi impresso e retornar o status para o cara. A nossa impressora, nós optamos por utilizar essa cabeça, por ela ter um motor DC. Possibilita eu ficar voltando e avançando o papel quantas vezes eu quiser, de modo a desatolar o papel. Tá? Então, ela tem essa capacidade. Tem que ser implementada a chamada da função. Eu tenho a função impressa, quer ver? Mas o aplicativo tem que chamar, recua e avança, verificar pelo sensoriamento que foi feito. Tá? Mas ela é bem robusta na questão de recuperação de falha. Aquela hora que você falou do caractere, eram 8 bits ou 8 bytes por caractere? Cada caractere ele ocupa 8 bytes na memória. Deixa eu voltar aqui no slide, fica mais fácil. Ele tem 24 dots de altura por 8 dots. Cada dot é um bit. Tá? Então, cada cara ocupa 24 bytes na memória. Tá? Castellani, agora sou eu que vou fazer uma pergunta. Você, quando eu escrevi aquele frameworkzinho lá, que eu chamei de Electron Kernel e tal, você chegou a até dar uma olhada, conversar comigo no código, e eu vi que vocês montaram aí um array de funções também, de ponteiros para funções, né? Isso. E que tipo de estímulo, em termos de código, uma área de memória que você estimula, é uma interrupção que você chama para poder mudar a função que você vai estar chamando dentro do ciclo? Qual o tipo de estímulo que causa a troca de função e comportamento da máquina? Tá, legal a pergunta. Nós temos um protocolo, tá, que nós trabalhamos em cima, um protocolo de comunicação. Então, o cara vai imprimir um extrato. O extrato começa lá, Banco do Brasil, com um logo do Banco do Brasil. Então, ele manda um comando. Vou mandar gráfico. Eu recebo esse comando, vou mandar gráfico, então eu sei que ele vai mandar um gráfico de 500 bytes. Então, eu entro na função, né, eu mudo o estado, né, para recebendo o gráfico, recebo lá os 500 bytes, seto na USB, estou ocupado agora, não posso mais receber dados. Tem um buffer ping-pong lá da USB, ele fica segurando. Falo para ele, não posso receber dados. Coloco o meu estado para imprimir do gráfico, tá? E ele vai imprimir o gráfico. Mas isso não é feito através de chamada de função. Ele é através de uma máquina de estados transacional. Então, eu seto o endereço de memória para a função, e a próxima vez que o processador passar naquela memória, ele vai executar aquela função. Não tem um loop, um processamento a mais para fazer o jump para a função. Tá? Todo o extrato, no caso, que vai ser impresso, ele é guardado na memória e aí descarrega na memória, ou você vai montando na hora e vai fazendo a impressão? Eu tenho 11K de buffer de dados aqui. Uhum. O extrato ele tem, por padrão, um tamanho máximo de 40 centímetros, que dá mais do que os 11K de dados. Então, eu recebo, estourou o buffer de dados, eu imprimo aquilo, para não ter perda de dados, e continuo recebendo. Tá? A USB e a Ethernet elas têm uma capacidade de redundância bem legal, que possibilita você falar para ela, espera aí que eu estou ocupado, e aí eles ficam lá repetindo os dados, retransmitindo e te reenviam. Perfeito. Mais alguém? Bom, pensando um pouco na internet das coisas, a gente veio escutando, veio aprendendo até, a respeito de integração entre as coisas. E imagina que eu estou com o meu celular, eu tenho um ATM, eu não preciso mais me logar com o meu celular, chegar perto via protocolo NFC, sei lá, alguma coisa assim, e já imprimir meu extrato.
O que vocês pensam já no futuro disso? Ou se é que estão pensando em alguma coisa? Eu não trabalho nessa área de novas tecnologias. Eu sou consultor de software só. Então, eu sou contratado para desenvolver um software, eu vou lá, faço software e um abraço. Mas eu sei o que está sendo pensado. O Brasil ele é o país mais avançado, tá, em automação bancária do mundo, principalmente em internet. Tá? Eu sei que a Itautec começou a operar no México, não sei há quanto tempo, e foi um choque para o pessoal do México, porque as filas de banco eram enormes para o pessoal tirar extrato. Né? A mocinha lá imprimia para o cara o extrato. Aqui no Brasil, acho que ninguém mais pega a fila para pegar extrato, com menos de 80 anos. Né? Então, o Brasil ele tem muita coisa nova que está sendo desenvolvida. Teve a Febraban um tempo atrás, eu não tive a oportunidade de ir, mas todo ano é apresentado uma série de inovações. Existe ATM já hoje, que é feito 3D, sem contato, para o pessoal não ficar escaneando na tela os seus dados, tá? Que é uma coisa que a Itautec fez também, já demonstrou no exterior. Então, tem uma série de tecnologias que estão vindo para isso. O NFC no Brasil, eu acho que vai demorar um pouco para pegar, exatamente por aquilo que a gente estava falando agora há pouco. O pessoal que legisla, né, não entende da criptografia que tem ali, da segurança que tem ali, e acha que tem um fantasma pegando seus dados e passando para o ATM. Então, vai demorar um pouco até ser feita uma legislação que seja racional o suficiente para ser utilizado isso no Brasil. Mais alguém? Essa palestra podia chamar tudo o que você queria perguntar sobre uma impressora térmica e não tinha para quem, né? Sobre a manutenção, quando ela dá algum problema, sei lá, algum problema que deu, onde a pessoa vai saber onde aconteceu, ela tem um feedback para alguém? Então, aqui atrás, vocês não conseguem ver, mas tem 3 LEDs, um vermelho, um verde e um amarelo, depois quem quiser ver pode vir ver, que eles têm uma série de combinações de erro, tá, do que pode acontecer. A impressora ela é bem robusta na parte de autorrecuperação e na parte de sinalização de erros. Se acontecer algum erro que ela não consiga se recuperar, que acende o vermelho e fica intermitente aqui, o cara troca a placa. Nunca é feita manutenção de hardware em campo, tá? Por questão de segurança, porque vai demorar e o cara protege, está lá com a arma na cabeça do técnico. Tá? É verdade, é assim que funciona. Então alguém vai ter que avisar lá alguém, ó, a máquina não está funcionando, não existe nenhum... Todos os sistemas bancários eles são integrados, né? Caixa de banco, tudo. Então, quando ele dá um problema, uma central operacional já fica sabendo, muito provavelmente, antes de alguém ir lá e falar, ó, não está imprimindo aquele caixa lá. E o técnico já vai estar sendo chamado para ir lá. Entendeu? Existem alguns contratos aí de serviço que eu sei que são coisas de 30 a 40 minutos na região de São Paulo, que o ATM pode ficar sem disponibilidade. Mais alguém? Eu queria saber o seguinte, você mostrou que a impressora térmica também é utilizada naquelas maquininhas tipo de pagamento de cartão. Então, eu queria entender o seguinte, por que você não pode usar um mecanismo pequeno, que nem você usa naquele mecanismo, para o AT e tem que usar alguma coisa grande assim desse tipo? Ou então, tipo, esse aqui você trouxe só para mostrar, dentro do caixa eletrônico não é assim grande, é pequeno? Então, o mecanismo em si ele é só essa parte de cima, é o que eu estava falando para o Vinícius. Essa parte de baixo aqui é só para apoio, tá? Porque como ele vai parafusado, eu não teria como colocar. Isso aqui é um dispensador de cartão. Tá? Não está nem funcionando, está só de apoio aí. A impressora em si é a cabeça, e a placa, e a mecânica, e a fonte ali, né? Mas essa impressora, essa mesma cabeça, ela vai dentro daquelas impressorinhas de mesa. Tá? A Itautec tem uma pretinha que chama Cubos. Você vê na Pernambucana, C&A, Riachuelo, tem lá. Tá? Tem a impressora de cupom fiscal, ECF, e tem a impressora normal também, que eles usam para emitir boleto de troca, essas coisas. Tá? Então, eu queria saber uma coisa com relação à física, que não dá para romper, né? Então, do mesmo jeito que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, tem a inércia desse rolo de papel, que não deve ser leve. Né? E como é que, por software, se trata todo esse tipo de problema mecânico de inércia? Então, a mecânica que foi desenvolvida aqui, essa mola aqui, desse ponto para cá, não existe mais inércia, o papel fica solto, então ele está até curvado aqui. Quando o motor dá o primeiro tranco, essa mola ela faz esse movimento, que faz com que o papel se solte. Tá? Se não tivesse essa mola,
esse motor que tem aqui não conseguiria puxar o papel desse rolo. Sim, sim, sim. Eu tenho uma tabela de aceleração na impressora. Muito mais simplificado. Sim, ela é muito mais simplificada. Sim, muito mais simplificada. Tá? Mas eu tenho uma tabela de aceleração relacionada à quantidade de dados processados na memória, que eu sei que eu posso imprimir 250, eu posso imprimir 100 milímetros. Eu tenho uma tabela de aceleração voltada à temperatura, porque eu não posso acelerar no pau e aquecer a cabeça na velocidade que eu consigo, porque ela não aguenta. Tá? As resistências vão ficar acendendo e apagando e vai pifar. Tá? Então, tem uma série de tabelas de velocidade, sim, aí. Bom, gente, sem palavras, como sempre, o Castellani traz implementações reais, fala de coisas que geram toda essa curiosidade, porque esse é o tipo de equipamento que está presente no nosso dia a dia. A gente tem pouquíssimas oportunidades de ter o especialista que desenvolve, mostrando e trazendo aqui em loco o equipamento. Então, Castellani, sem palavras, muitíssimo obrigado pela sua palestra, parabéns. Eu que agradeço. E eu espero que no ano que vem nós continuemos com as trilhas de hardware, porque era uma coisa que não tem em nenhum outro evento, né? O pessoal que desenvolve software para hardware sempre fica em casa chupando o dedo. É isso aí, contamos com você, então vai ter sim, com certeza, contamos com você aí. E quiser nos visitar o TDC Recife e Porto Alegre, fica aberto o convite aí também. Legal, legal, vamos conversar. Valeu. Obrigado. Obrigado, pessoal.